Bom, estamos começando a gravação também. Assim a gente vai poder deixar no site da SBP. A parte 1 está lá para quem quiser ver. Para quem não sabe, no site da SBP também tem a aula que a gente deu ano passado, que a gente fez no estúdio, né, Felipe? De gliomas difusos do adulto, que para quem quiser assistir também, está na área dos associados da SBP, e a gente pode até voltar nesse assunto depois que a gente terminar essa parte pediátrica, e como o Felipe falou, a gente já deu a parte 1, hoje temos uma parte 2, e eu decidi separar em mais uma parte para a gente não ficar muito corrido, porque Fernando, são muitos rapidinho, assuntos. aproveitando Fala. só que você puxou, a gente não pode esquecer também que tem as aulas de patologia geral que você gravou no ano passado também, e também estão disponíveis no site da SBP. Eu acredito Isso. que talvez tenham não só patologistas, mas talvez também alunos acadêmicos de medicina, né? E todo mundo conhece acadêmicos de medicina, então assim, a SBP está disponibilizando acesso também para as ligas acadêmicas de patologia ou de qualquer outra área, e lá também não tem aula só da especialidade de assuntos específicos, tem aula de patologia geral, que você foi o grande contribuidor dessas aulas, então a gente tem que divulgar aqui também. Obrigado. Perfeito, Felipe. Já quem quiser ver também, então, temos uma parte de patologia geral, patologia de autópsia, e estão disponíveis para quem for associado da SBP tá lá, tá? Então, podemos começar, né? Acho que já temos já demos um tempinho aqui para o pessoal entrar. Então, parte 2, do que a gente vai falar, né, hoje? A parte 1 foi uma introdução breve e neoplasias embrionárias, né? Hoje nós vamos falar de gliomas, só, tá? Claro que gliomas não é um só, na verdade, né? É só um assunto, mas é um assunto muito extenso e relevante, né? Então, para a parte 3 a gente vai deixar os tumores glioneuronais, né? Vou falar também de síndromes familiares, que estão relacionados principalmente a tumores de baixo grau, mas também a tumores de alto grau, tá? Então, vamos separar em mais partes, né? Inicialmente seriam 2, eu achei que ia ser muito apertado. Então, deixa eu só ocultar aqui. Bom, isso aqui é um gráfico que vocês já viram na primeira aula, né? Eu vou sempre colocar esse gráfico porque esse gráfico ele demonstra a importância dos tumores pediátricos Fernando, acho que eu tumores. não tô vendo ainda a sua apresentação. Agora sim, desculpa. Foi? Foi. Foi? Então, tá bom. Então, esse gráfico é importante para mostrar a importância das neoplasias na população pediátrica, né? Incidência, tumores do sistema nervoso central, maior do que qualquer outro compartimento, sistema, até os 14 anos. E causa de mortalidade na população pediátrica, neoplásica é a primeira. Tá? Então, eu acho que esse slide é para demonstrar a importância desse assunto em patologia pediátrica. Né? Aqui, de novo, também o gráfico que eu mostrei na primeira aula. Na primeira aula, nós estávamos aqui. Né? Agora, nessa aula, nós estaremos aqui e aqui, basicamente. Aqui também. Tá? E aqui. Então, nós estaremos numa grande porcentagem de tumores, né? Aqui dá mais de 30% dos tumores pediátricos, ou seja, estamos atingindo quase 1/3 dos tumores pediátricos com os gliomas, tá? Notem já que o astrostoma pilocítico é o tumor mais comum pediátrico, né? Sempre lembrando que esses dados são americanos, né? Mas são dados que podem ser utilizados para praticamente o mundo todo. Então, gliomas, né? Aqui deu uma repetidinha que eu botei o glioma no meio. Vamos lá. Pronto. Então,
qual é a grande questão dos gliomas pediátricos? Né? Eles são muito heterogêneos. Então, os gliomas pediátricos, eles são morfologicamente heterogêneos, geneticamente heterogêneos e epigeneticamente heterogêneos. E, geralmente, eles não têm quase nada a ver com os gliomas de adultos. Né? Então, a tendência atualmente é separá-los, praticamente todos, principalmente os difusos dos pediátricos, dos adultos, serem totalmente separados. E uma pequena parte desses tumores, só que são os tumores chamados de adult-like, que eu vou falar mais para frente, da população pediátrica, o resto não tem geneticamente e epigeneticamente nada a ver com os tumores de adulto. Tá? A grande questão, né, em todas as populações, mas os tumores pediátricos, a importância de a gente saber qual é a circunscrição do tumor é muito grande, porque 2 dos tumores comuns na faixa pediátrica são tumores circunscritos, né, os astrostoma pilocíticos e ependimomas, né? Ou então se são tumores difusos, né? E aí nós temos os baixo grau, né, chamado de LGG na literatura em inglês, Pediatric Low Grade Glioma, contra o de alto, que é o High Grade Glioma, né? Às vezes vem com o pezinho aqui na frente de Pediatric. Né? A gente vai ver que esses tumores geralmente não tem nada a ver um com o outro, tá? O baixo quase nunca vira alto grau. Tá? Sempre importante, topografia, tumores supratentoriais, se eles estão em linha média nos hemisférios cerebrais, e infratentoriais, se eles estão no cerebelo ou no tronco cefálico. A gente vai ver que são populações de tumores relativamente diferentes. Então, novamente, esse artigo do Chiang e do Ellison, um artigo de 2017, em que ele fala das alterações genéticas nos tumores pediátricos, né, nos gliomas pediátricos. E aqui, né, eu coloquei esse quadro para mostrar os mais comuns. Né? Então, o pilocítico e o pilomixoide, o astrocitoma difuso e o grupo de oligoastro, né? Que em população pediátrica é um grupo muito discutível, né? E vocês notam que a maior parte das mutações são da via das MAP-quinases. Tá? Já as alterações estruturais também acometem alguns participantes da via das MAP-quinases. Tá? Então, essa via na população pediátrica, a via das MAP-quinases, é muito importante porque grande parte dos tumores em porcentagem tem alguma alteração nessas vias ou então que se relaciona com essas vias. Tá? Então, nós vamos falar muito dessas mutações nessa aula. Tá? Esse é um artigo do Fausto Rodrigues, de 2016. Ele tem essa imagem que é bem explicativa, né, de onde estão as alterações dos gliomas, né, as alterações genéticas e epigenéticas. O que nos interessa aqui, principalmente, é este grupo e este grupo hoje, né, e a gente nota, né, as mesmas informações aqui no modo gráfico que a gente tem no artigo do Ellison, né, então, as alterações de genes de RAF, NF1, KRAS, RAF, FGFR1, PDGFRA, né? Então, aqui é onde estão as alterações que a gente vai falar nessa aula. Aqui tem algumas outras alterações, tá? Que aí gliomas difusos pediátricos e de adultos, que aí a gente vai falar principalmente das mutações de Stona, tá? E de CDKN2A. E dos MIBs, tá? Aqui embaixo estão as alterações mais comuns em adultos, tá? Que a gente não vai falar nessa aula. E aqui também não, esse quadrinho aqui não. Então, principalmente aqui, tá? Essa imagem é interessante para demonstrar graficamente o que nós estamos falando. Então, sempre, né? Artigos de gliomas pediátricos atualmente, né? Eles sempre têm a topografia e as alterações genéticas e epigenéticas, tá? Então, esse artigo de Sturm bota em gráficos e com a topografia. Então, notem de novo, astrocitoma pilocítico, principalmente infratentorial, uma grande parte deles em azul. Aqui, linha média, também cerca de 60%, hemisféricos em menor quantidade. Tá? Os astrocitomas difusos estão aqui.
tá? Nesse azul mais claro. Tá? Vocês notam que o astrocitoma difuso é praticamente inexistente na região infratentorial, relativamente mais comum na linha média, porque inclui os tumores com mutações de estona, e os hemisféricos, que também incluem tumores com mutações de estona, e alguns com perfil adulto IDH mutado. Então, nós vamos falar muito dessas neoplasias hoje. Se o slide resolver andar um pouquinho, né? Ficou um pouquinho mais lento. Pronto. Como é o mais comum, a gente vai começar falando do astrocitoma pilocítico. Né? No astrocitoma pilocítico, diagnóstico fácil. Primeiro que, assim, né, o astrocitoma pilocítico, né, quando a gente tem informação radiológica, circunscrição, ajuda bastante, né? E a morfologia dele pode ser muito variável. Então, a gente tem que sempre ter em mente que a gente tem que conhecer esse tumor, pela frequência e pelos diferenciais dele, né? É claro que o astrocitoma pilocítico também entrou na discussão da genética e da epigenética, né? Então, praticamente 100% deles têm alterações na via das MAP-quinases, tá? Que seja a fusão BRAF-KEA1549 ou a mutação BRAF-V600Z. As alterações no FGFR1 também fazem parte da via das MAP-quinases, assim como as fusões do gene NTRK. Né? Esses dois genes, eles codificam receptores tirosina quinase. Né? Interessante desse tumor é que essa alteração da via MAP-quinase, ela induz geralmente uma senescência no tumor, o que torna essas neoplasias geralmente de comportamento indolente. Se sabe cada vez mais que as alterações nessa via são responsáveis pelo crescimento relativamente lento do astrocitoma pilocítico. Eu sempre gosto de deixar claro que a disseminação leptomeníngea no astrocitoma pilocítico pode ocorrer e é relativamente comum. Tá? Eu já ouvi algumas vezes, não, mas como é que disseminou se é um pilocítico, é grau 1? O grau não quer dizer sobre comportamento. Sempre falo que grau, né, que é uma coisa cada vez mais em discussão e cada vez mais colocada em xeque, né, ele não diz que a neoplasia não vai ser agressiva. Né, ela só diz que a neoplasia é curável cirurgicamente. Né, então, disseminação leptomeníngea pode ocorrer e ocorre com certa frequência no astrocitoma pilocítico. Tá? Morfologicamente, então, todo mundo já viu o astrocitoma pilocítico, com certeza. Né? O que chama muita atenção dele é o padrão bifásico. Né? O padrão bifásico é esse padrão de um componente denso, que é um componente que geralmente tem fibras de Rosenthal, que aqui a gente consegue ver uma muito bem, e é o componente piloide. E existe esse componente com aspecto microcístico, por vezes oligolike, que é onde estão os grânulos eosinofílicos. Então, esse padrão bifásico, quando presente, ele ajuda muito no diagnóstico. Não necessariamente vai estar presente ao mesmo tempo na sua amostra. Às vezes a amostra é pequena, né? Ou às vezes o tumor tem predominância de um dos componentes. Então, a gente tem que sempre lembrar que nem todos são clássicos de livro assim. Né? É importante lembrar que alguns achados desse tumor, eles indicariam anaplasia em outros tumores. Né? Então, proliferação microvascular é uma delas, figuras de mitose também. Tá? Às vezes esse tumor é muito pleomórfico. E já é bem conhecido que esse tumor também tem áreas de infiltração. Né? Na verdade, praticamente todos os tumores do sistema nervoso central têm algum grau de infiltração. Tá? O fato dele ser circunscrito quer dizer que ele é na maior parte circunscrito. Tá? Mas infiltração pode ocorrer. Tá? É importante lembrar que o pilocítico tem alterações regressivas, até por causa daquela senescência que eu citei na via das MAP-quinases, né? Você pode encontrar ionização de vaso, você pode encontrar calcificação, né?
Infiltrado inflamatório perivascular é uma coisa relativamente frequente no astrocitoma pilocítico e é uma alteração considerada regressiva, e necrose isquêmica. A gente sempre tem que tomar cuidado com necrose, porque existe a necrose de padrão tumoral e existe a necrose isquêmica, que é considerada uma alteração regressiva. Tá? Então, o astrocitoma pilocítico é um tumor que tem uma morfologia, às vezes, muito ampla. Tá? Já o astrocitoma pilomixoide é uma variante do astrocitoma pilocítico. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o termo variante subtipo, tá? que tem estado em discussão, né? Mas pela classificação da OMS vigente, ele é uma variante. Né? Até a classificação de 2016, ele tinha grau. Atualmente, ele não tem mais grau. Então, se você dá como astrocitoma pilomixoide, ele não tem grau histológico definido pela atual classificação da OMS. Ele era grau 2, a tendência é que esses tumores, o grau deles sejam de pouca relevância. Né? Com a maior parte das neoplasias vem sendo notado que o grau se torna menos relevante. O grande problema do astrocitoma pilomixoide é a localização. A localização dele geralmente é hipotalâmica e quiasmática, o que torna a ressecção cirúrgica dele quase impossível. Tá? Por isso que até a última classificação ele era considerado grau 2, ou seja, um tumor que não era curável cirurgicamente. Né? A discussão sobre o grau do pilomixoide talvez não tenha fim, né? Porque talvez ele não tenha o grau realmente mais designado nas classificações da OMS. Ele geralmente é fusão BRAF 1549, KIA, que é uma alteração, uma fusão do gene BRAF comum nos tumores supratentoriais, e esse tumor quase sempre é supratentorial. E existe o astrocitoma pilocítico com achados anaplásicos. Não existe astrocitoma pilocítico anaplásico com este nome na classificação da OMS. Existe o tumor com achados anaplásicos. Como eu já falei, existem alterações em que não indicam nessa neoplasia anaplasia. Né? A proliferação microvascular, né? As figuras de mitose. Em compensação, quando você tem mais que 4 mitoses por 10 campos, independente da presença de necrose, é considerada como um tumor, entre aspas, né? Maligno. Tá? Então, ele seria considerado um tumor de grau 3. Só que esse tumor também não deve ser dado grau. Você deve ser dado astrocitoma pilocítico com achados anaplásicos. Ele tem uma certa relação com radioterapia prévia. Tá? E o interessante desses tumores é que eles têm uma grande porcentagem de mutação ATRX. Tá? Então a gente tem que saber disso, porque às vezes você está fazendo diferencial com glioma difuso, do tipo adulto, por exemplo, e que gera, muitas vezes expressa essa mutação no ATRX. Agora o meu PowerPoint resolveu se mexer. Então, saindo do pilocítico, né, que é o tumor mais comum, nós vamos para os outros biomas de baixo grau. Nesse caso, os difusos de baixo grau. Né? Esses tumores, né, vêm tendo uma pesquisa em termos genéticos e epigenéticos bastante extensa. Né? Porque esses tumores, eles geralmente não evoluem para neoplasias de alto grau, né, que é uma coisa que é vista faz bastante tempo. Então, ele provavelmente deve ter vias moleculares diferentes. Né? A maior parte dessas neoplasias é o astrocitoma IDH wild type, H3 wild type. Tá? Principalmente astrocitoma. Ou seja, ele não tem mutação IDH e nem mutação de estonas. E o oligodendroglioma, né, como sempre, para complicar, ele geralmente não tem mutação IDH e não tem codeleção P19Q. Ou seja, na população pediátrica, né, esse é um tumor de diagnóstico cada vez mais discutível. Tá? O SIMPACT NAU 4 foi só sobre isso. Tá? Esse é o SIMPACT, que foi o primeiro autor, foi o David Ellison, né? No Congresso Mundial ele falou bastante sobre essa classificação. Né?
E ele publicou essa classificação no SYNPACT 4. Sempre lembrando que o SYNPACT publica, vai estar na próxima classificação. Então, como ele avaliou esses tumores pediátricos que são IDH wild type e Stona H3 wild type? Por esses perfis. Então, você tem alterações do MIB e do MIB-A1, do FGFR1, né, aqui é o domínio tirosina quinase duplicado, e aqui é a mutação do FGFR1, a mutação do BRAF V600E e outra alteração da via das MAP quinases. Aqui ele coloca, né, que o diagnóstico quando você tem o BRAF V600E não pode ser feito na presença da deleção homozigótica CDKN2AB. Essa é uma alteração que denota alto grau. Tá? Então, se você conseguir identificar essa deleção, você tem que colocar essa neoplasia nos high grades. Tá? Por isso que ele é considerado fora dessa classificação dos gliomas de baixo grau. E o interessante, né, é isso aqui. Grau do MS a ser definido. Né? Ou seja, esses tumores não têm grau. Eles só são ditos de baixo grau. Alguns podem ter anaplasia. Ou seja, essa discussão de grau cada vez menos relevante quando você consegue demonstrar essas alterações genéticas e epigenéticas. Aqui é uma parte do texto do SYNPACT 4 em que ele fala, né, na vigência de um diagnóstico potencial de um glioma difuso pediátrico, quando você faz a análise molecular, mas você não consegue classificar naquelas entidades que eu listei, você deve dar o diagnóstico pela parte morfológica, se é um ácido difuso ou oligodendroglioma, com o NEC, não classificado em outra parte. Como apareceu no SYNPACT Update 1, que era só sobre isso. E ele deixa claro, mesmo se um tumor ele é IDH wild type e H3 wild type, ou seja, você colocaria naquele grupo, você não deve dar esse termo, astrostoma difuso IDH wild type, que você usa em adulto, porque você não tem essa distinção ainda. Tá? Então você deve utilizar o NEC nessas situações. E o sem outra especificação, né, só deve ser dado quando você só tem a histologia para dar o diagnóstico. Tá? Você pode dar astrostoma difuso ou oligodendroglioma sem outra especificação. Tá? Então, isso é SYNPACT Now 4, e isso é válido, a partir do momento em que ele é publicado. Né? Já os gliomas difusos de alto grau, eles são tumores que já têm uma classificação, parte dela, né, na classificação do MS vigente, e a população pediátrica tem uma certa propensão a tumores de linha média. Né? Então, tronco encefálico, tálamo, cerebelo e medula espinhal são estruturas mais frequentemente acometidas na população pediátrica. Então, é muito relevante você fazer essa diferenciação, né, na população pediátrica em linha média e hemisférios cerebrais. Né? Outra coisa importante é que a diferenciação grau 3, 4 em tumores pediátricos, ela é muito pouco relevante. Tá? Você considera como high grade. Né? E a tendência em muitas neoplasias, inclusive de adultos, é cada vez mais essa diferenciação também cair por terra. Tá? Você chamar de alto grau e ponto. Tá? No mesmo artigo do Chiang e do Ellison, que eu já citei, né, ele também fala dos gliomas de alto grau. Então, notem que as alterações dele também têm alterações da via das MAP quinases, né, BRAF aqui, né, PDGFRA, PGFR1, mas tem as mutações de Stona, que são muito relevantes, a CVR1, em tumores troncoencefálico, e mutações do P53. Então, ele tem um perfil molecular que é diferente, muitas vezes, do adulto, e diferente dos gliomas de baixo grau. Tá? Como ele citou aqui, não sei se vocês
notaram, né? Aqui é o astrostoma anaplásico e glioblastoma. Ele coloca o glioma de linha média e ele continua deixando o glioblastoma epitelioide à parte, né? Porque o glioblastoma epitelioide é o tipo de lesão mais comum na população pediátrica. Então, é o único variante, subtipo, em que você sempre tem dos glioblastomas, em que é mais comum, é muito mais frequente na população pediátrica. Então, esse é um tumor que ele tem a mutação BRAF V600Z. Né? Ou seja, ele tem um perfil molecular também parecido com as outras neoplasias pediátricas. Né? A grande questão desse tumor é o diferencial. Né? Nos casos pediátricos, a gente sempre tem uma certa, entre aspas, sorte de que metástases são pouco frequentes. Né? Em adultos, você sempre tem que fazer o diferencial. Outro tumor é o xantoácido pleomórfico anaplásico, né? Em que ele parece muito o glioblastoma epitelioide e muitas vezes ele tem a mutação BRAF V600Z. Tá? Então, o glioblastoma epitelioide ainda é uma entidade, é considerado uma variante, ou vai mudar o nome para subtipo, tá? Mas é uma população pediátrica, a gente tem que ter o glioblastoma epitelioide na cabeça. Tá? Aqui é uma foto do livro da Ru também, né? Aqui do lado, GFAP. Aqui, uma marcação focal de EMA, que a gente sabe que esses tumores muitas vezes demonstram marcações focais para marcadores epiteliais, principalmente quando você está pensando que pode ser uma metástase. E aqui é o BRAF V600Z. Tá? Então, essa neoplasia a gente precisa continuar tendo na cabeça quando a gente fala, porque às vezes a gente começa a falar muito de genética e epigenética e a gente começa a deixar algumas entidades morfológicas de lado, né? E esse tumor a gente tem que conhecer. Esse artigo da Cancer Cell, né, de 2017, ele é um artigo fantástico, né? Porque ele tem mais de 1.000 casos que foram analisados só de neoplasias de alto grau. Caso vocês notem, no título está Pediatric High-Grade and Diffuse Intrinsic Pontine Glioma. Tá? Esse termo, DIPG, né, é um termo que ainda é utilizado na classificação do OMS. Tá? Provavelmente ele vai, assim, né, ele vem perdendo força, mas ele ainda é utilizado na literatura, então a gente mantém ele. Tá? Ele escreveu o Pediatric High-Grade and Diffuse Intrinsic porque o DIPG, como a maior parte das pessoas sabem, ele pode ser de grau 2. Tá? Aí a diferença de prognóstico é pouco relevante. Então, como esses autores fizeram a diferenciação? Né? Aqui é o grupo das entidades que já fazem parte da classificação do OMS, com H3 Cap7M, né? Geralmente a gente pula esse ponto 3, né? Não deveria, né? Porque o nome correto seria H3.3 K27M, né? Porque existe o H3.1 K27M, que são tumores mais comuns em tronco encefálico. Né? E aqui, também com mutação de estono, o H3.3 G34RV. Então, este grupo aqui de cima é o grupo com mutação de estona. Notem que aqui a gente tem o grupo IDH mutado, que é o chamado adult-like. Existem outros grupos aqui, né? Caso vocês tenham notado, low grade, sim, tá? Apesar do artigo citar como high grade, ele coloca o DIPG e a gente sabe atualmente que muitas dessas neoplasias que têm aspecto de baixo grau, elas se comportam como um tumor mais agressivo. Né? E aqui embaixo um grande grupo dos wild types. Vou mostrar um pouco mais para frente que esse grupo dos wild types também vem sendo bastante pesquisado, né, porque ele é meio que uma lata do lixo que não deveria ser. Né? Então, né, falando primeiro da neoplasia que já faz parte da classificação do OMS, que é o glioma difuso de linha média H3K27M mutante. Então, essa é a definição do livro da Ru, né, que é um glioma infiltrativo de alto grau de linha média, com diferenciação predominante astrocitária e a mutação K27M. Aí, depende dessa mutação estar presente no H3F3A ou no gene ST1 H3B ou C. Tá? Então, essa é a definição
dessa neoplasia. No SIMPACT Now 2, entrou em discussão essa definição, né? Por quê? Porque começaram a ver que essa mutação estava presente em tumores hemisféricos, por exemplo, ou em neoplasias de baixo grau. Então, eles tentaram tornar mais estrita a definição. Então, o tumor tem que ser difuso, ou seja, tem que ser infiltrativo, tem que ser de linha média, tem que ser glioma e tem que ser H3K27M mutante. E não deve ser aplicado para outros tumores, porque a definição anterior dizia que essa mutação só era presente nesse tipo de tumor de linha média, o que não é verdade. Tá? Caso vocês tenham notado, em nenhum momento na definição do SIMPACT Now 2, eles falam em high grade. Tá? Porque se sabe que, assim como os tumores de tronco encefálico, na presença de uma mutação de histona H3K27M, o prognóstico é ruim. Tá? Esse tumor tem essa mutação heterozigótica na posição K27M, desses genes que eu já citei, né, que pode ser visto por imunistoquímica. Tá? Esse aqui é do livro da RU, só deixei de colocar aqui, que é a marcação nuclear em imunistoquímica. Tá? Essa é uma marcação relativamente sensível e específica com anticorpo, né? Às vezes se usa o K27ME3, tá? O K27ME3, que é o contrário, né? O K27ME3 é para quando você tem a ausência, tá? Então ele tenta demarcar a mutação como se fosse uma marcação negativa, né? Se sabe que isso não deve ser utilizado de rotina, tá? Você deve utilizar no texto e sempre deixar numa nota de que aquilo não garante que esse tumor seja K27M mutante, tá? Esses tumores ganham grau 4, tá? Porque ele tem um prognóstico muito ruim. Sobrevida média de 11 meses, é um dos tumores com menor sobrevida no sistema nervoso central, tanto de adultos como pediátricos, isso inclui tumores embrionários, tá? Na classificação da RU, né, não sei se vocês lembram da definição, eles falam em high grade. Mas, durante a descrição do tumor, o que eles falam? A atividade mitótica é presente na maior parte dos casos, mas não é necessária para o diagnóstico. A proliferação microvascular e necrose podem ser vistas, ou seja, morfologicamente esse tumor não precisa ser obrigatoriamente high grade. Tá? Um glioma difuso de linha média, que você considera de baixo grau, deve ser feita a pesquisa da histona H3. Tá? Isso é uma indicação prognóstica. O tronco encefálico, né, a gente tem tumor intrínseco da ponte, né, glioma difuso da ponte. A gente sabe que esses tumores não são só da ponte, né, por isso que esse termo é um tanto quanto discutível. E a maior parte desses tumores também tem mutação de histona H3. Só que pode ser H3K27M, o H3.3, como pode ser o H3.1, né, que geralmente está relacionado a essa mutação da CVR1, né, quando está IST1H3B. Esses tumores têm um prognóstico um pouquinho melhor, tá? Apesar do prognóstico dos tumores de tronco encefálico serem tradicionalmente ruins. Tá? Aqui embaixo, né, de novo, eu gosto de colocar isso, lack mitotic figures, microvascular proliferation necrosis. Né? Então pode ser consistente com grau 2. Né? Então cerca de 10% não tem um aspecto de high grade. Mesmo assim, eles são tumores de mau prognóstico. Tá? E aqui, mostrando de novo, né, o livro da RU utiliza, da RU 2016, utiliza diffuse intrinsic pontinho glioma. Tá? Apesar disso ser cada vez mais discutido. Existe este grupo, né, dos gliomas difusos, que são os gliomas geralmente hemisféricos, que é o H3.3G34 mutante. Tá? No último SIMPACT, né, o SIMPACT Update 6, essa entidade foi proposta uma definição para ela. Né? Um glioma IDH
selvagem, né? Isso é dado relevância aqui por esse hemisférico, com uma mutação missense na posição 34, ou da arginina ou da valina na proteína H3.3. Por isso que é o G34R ou V. Tá? Ele é considerado o astrocitoma grau 4 do MS. O astrocitoma grau 4 do MS não é glioblastoma? Atualmente não mais. Tá? Atualmente não mais porque no mesmo SIMPECT já foi discutido que esse termo pode ser utilizado. Tá? E deverá ser utilizado na próxima classificação. Nem todos os astrocitomas grau 4 são considerados com o nome glioblastoma. Tá? Então, esse tumor provavelmente vai cair na categoria chamada astrocitoma grau 4. Tá? Ele geralmente tem mutação ATRX e P53. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mutação nesses tumores se eles não estiverem associados à mutação IDH. Tá? Que é um tumor considerado outra entidade que tem um prognóstico bem pior. Tá? Então, aqui, né, é uma discussão do SIMPECT, né, que ele tem um prognóstico melhor do que o glioblastoma IDH wild type, mas é pior que o astrocitoma IDH mutado grau 4. Essa designação já foi colocada no SIMPECT 6. Tá? Então, ele estaria no meio dessas entidades. Tá? E claro, né, a gente falando dos tumores com mutação de estona, mas existe esse grande grupo, principalmente esse aqui embaixo, né? Esse é um artigo de 2017 do Korshunov, né? Com muitas pessoas do grupo de Heidelberg também, e eles separaram também esses tumores em grupos, né? Então, basicamente, eles separaram em 3 grupos, tá? Isso ainda não foi colocado como entidade no SIMPECT 6, mas provavelmente vai entrar na classificação do MS próximo. Então, existe o chamado glioblastoma pediátrico MIC-N, o glioblastoma pediátrico RTK1, né, o receptor tyrosina equidase, e o RTK2. Tá? São 3 grupos diferentes, com prognósticos diferentes. Tá? Esse tumor parece mais um tumor de adulto, prognóstico melhor, né, caso vocês vejam aqui nesse gráfico do mesmo artigo. O RTK1 está no meio e esses tumores MIC são de péssimo prognóstico. Tá? E é por isso que a tendência também é separar esses tumores, tá? Em 3 famílias diferentes. Ou seja, nós temos a família do H3.3K27M, H3.1 K27M, H3.3 G34 e essas 3 famílias. Isso que a gente não está nem falando aqui do PXA-like, do low grade. Tá? Então, essa classificação tende a ser cada vez mais complexa. Tá? Eu gosto muito desse artigo porque ele tem essa parte gráfica, tá? Isso é chamado Graphic Abstract. E o SIMPECT Now 6 colocou a proposição de outra entidade, chamada de astrocitoma de alto grau com achados piloides, ou pilocídio. Tá? Então, essa é a definição proposta, né, que é um astrocitoma mostrando anaplasia, com alterações piloides e com alterações da via MAP-quinase. Mas esses tumores têm um certo perfil molecular um pouco diferente, né? Ele tem uma deleção de CDKN2AB, caso vocês se lembrem, ele exclui os low grades, né? É uma classificação do SIMPECT 4, e perda de expressão no TRX. Tá? E um padrão de metilação diferente. Então, esse tumor, ele é uma classe de tumores que vem sendo pesquisada e que também deve entrar na classificação da OMS. Tá? Esse tumor tem a característica de ser mais cerebelar do que em outras regiões e parece muito um glioblastoma. Tá? Mas esse tumor, além de ter um prognóstico melhor do que do glioblastoma padrão, né, e comparável ao IDH mutado, você deve fazer essa diferenciação. Tá? Porque muitos dos tumores que podem estar sendo dados como glioblastoma são esses tumores. Tá?
o high-grade astrocytoma com alterações pilóides. Tá? Então, isso é uma proposição do SIMPACT Now 6. Tá? Se é uma proposição do SIMPACT, também estará na próxima classificação do MS. Saindo dos gliomas difusos, né, nós temos os ependimomas. Ependimoma também é um glioma, né? Isso é uma coisa que eu sempre deixo claro para os residentes, né? Ependimoma é um glioma, né? Tem gente que fala, glioma e o ependimoma, tá? O ependimoma é um glioma muito circunscrito, né? Geralmente muito mais circunscrito do que o astrocitoma pilocítico, né? E é um tumor que, apesar de ser chamado esse nome ependimoma, a maior parte dos casos não tem rosetas verdadeiras ependimárias. Tá? Então, não adianta ficar procurando roseta ependimária e esperar que isso te dê o diagnóstico. Tá? O ependimoma foi classicamente agrupado em grau 2 e 3. Essa foi uma das neoplasias que há mais tempo vem sendo discutida a importância do grau. Tá? E se sabe atualmente que a importância de grau é muito baixa nos ependimomas. Tá? Para você dar grau 3, né, você tem um critério bastante frouxo, né, de uma relação do citoplasma aumentada e alta contagem mitótica, né? Essa classificação ela é frouxa porque a importância dessa diferenciação é bem pequena, né? Entre um grau 2 e 3, a gente sabe que o prognóstico é bastante semelhante. Tá? Existe o grupo, né? A gente nunca pode esquecer que existe o grupo de grau 1, que é o ependimoma mixopapilar e o subependimoma. Tá? Isso é um ependimoma anaplásico. Né? O livro da RU coloca esse como... ele mostra áreas de necrose, que é uma necrose empaliçada, geralmente é um bom sinal para o ependimoma anaplásico. Bastante, né, a célula tem um núcleo muito grande com figuras de mitose e um Ki67 relativamente elevado. Tá? Mas não há... Os critérios da anaplasia são relativamente frouxos para o ependimoma. Tá? E existem alguns padrões de ependimoma, né, que devem ser conhecidos basicamente, né, a gente sabe, para diagnóstico diferencial. Tá? Então, aqui em cima, papilífero, aqui o tanicítico e aqui o de células claras. Tá? Esses ependimomas são relativamente raros, mas devem ser conhecidos para se fazer o diferencial. O que é interessante, né, eu não vou ficar falando muito, tá, da classificação de metilação dos ependimomas, porque eu acho que é um pouco ainda recente demais isso, mas eu coloquei isso aqui por causa dessa última linha aqui. Né? Existem vários tumores que, quando você avalia com diagnóstico integrado, eles não são ependimomas. Né? Então, você tem até neurocitomas, né? Aqui, tumor papilífero da região da pineal, né? De NET. Então, assim, né? São coisas que quando você para analisar a parte genética e epigenética, na verdade não é um ependimoma. Né? Aqui, né? Aqui, então, é o clear cell. Aqui é o papilífero. Notem que tem vários com outros diagnósticos também. Tá? E o tanicítico, vários outros diagnósticos. Então, o que a gente está chamando de ependimoma, né? Aqui, se vocês verem aqui, ó, esse cinza claro é o no match. Tá? Então, existe uma relevância, né? Muitos tumores você não consegue dar nome ainda, você não consegue deixar, e existe o other, ou seja, aqui mais de 1/3 são outros tumores. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, com o diagnóstico de ependimomas com esses padrões. Tá? O ependimoma RELA Fusion positivo, né, já é uma entidade também, né, na classificação da RU. Né? Ele tem essa fusão do gene RELA. Né? O grau aqui é muito pouco relevante, tá? Isso é um tumor de prognóstico pior. Geralmente, né, você considera esse tumor quase sempre presente supratentorialmente. Né? E como você pode ver, claro que você pode sequenciar, mas você pode, a expressão imunistoquímica do L1-CAM ajuda, tá? A fazer o diagnóstico dessa fusão do RELA. Esse é um artigo bem recente, né, que demonstra, né, o valor preditivo positivo, e o mais interessante é que eles viram qual é o valor
da imunistoquímica P65-RELA, né? Que o P65 ele é ele acaba sendo um produto da via, né, do RELA, então você pode fazer essa imune, né, P65-RELA. E ela tem um valor preditivo negativo de 100%, então é de bastante utilidade, mais que o L1-CAM. Né, você vê que o L1-CAM tem um valor preditivo negativo menor e um valor preditivo positivo, assim, nem tão alto. Né? Então a gente tem que sempre, eu sempre falo, a gente tem que tomar cuidado com imunistoquímica, né, para você dizer 100% de certeza que aquela alteração genética, epigenética está presente. Tá? Esse já é um quadro clássico, né, do artigo do Paigner, do Cancer Cell, em que ele classificou os ependimomas, né, de acordo com a localização e com o perfil genético e epigenético, né. Então, aqui o RELA, né, o RELA é um tumor já separado. Os genomas, né, instável e estável, considerados grupo A e B, da fossa posterior. O ependimoma com a fusão IAP1, né, supratentorial, e os tumores de medula. Tá? Então, essa classificação deu origem à proposição do SIMPACT Now 6. Né? Existe o ependimoma supratentorial IAP1, MAE-MLD1 positivo para essa fusão, que é uma definição proposta, né, para o ependimoma supratentorial, que não seja o RELA, porque ele tem um prognóstico melhor que os RELA Fusion, e o ependimoma de fossa posterior do tipo pediátrico ou chamado PFA. Tá? Ele tem um perfil de metilação característico do PFA, ou ele tem a perda da expressão imunistoquímica do H3K27ME3, que, como eu já falei, serve para te ajudar na mutação H3K27E. E é um tumor com prognóstico pior do que o outro grupo de fossa posterior, que é chamado de tipo adulto. Tá? Isso é proposição do SIMPACT Now. Então, vai entrar na classificação. Tá? E, por fim, né, outros gliomas. Né? O que a gente tem de outros gliomas? Considerados assim, tá, no livro do OMS, chamado outros gliomas. Então, a gente tem o astroblastoma. O glioma angiocêntrico eu não vou falar hoje, porque ele é considerado um LIAT, né, um tumor associado à epilepsia. E o glioma cordóide terceiro ventrículo é um tumor de adulto. Tá? A gente não vai falar dele, porque é um tumor de adulto. Então, o astroblastoma é um tumor que cada vez mais está em xeque também, né, sobre o que ele é, né, vem sendo quebrado em várias partes, né, e é um tumor raro, o que dificulta um tanto as casuísticas, né, o número para você analisar. Então, ele tem essa definição, né, que eles já colocam como neoplasia rara na definição, que é positivo para a GFAP, e tem esses processos, né, chamado largos, e tem é o que se chama de non-reflected tapering, eu vou mostrar na foto depois, tá? Ao redor de um vaso, ou seja, uma pseudo-roseta astroblástica, que geralmente esse vaso no meio ele é um tanto quanto hialinizado. Tá? É um tumor basicamente de hemisfério cerebral, um tumor sem grau estabelecido. Tá? Existe a proposição de um termo chamado maligno, tá? De novo, entre bastante aspas, mais de 5 mitoses por 10 campos, necrose e proliferação microvascular. Tá? Mas isso também tem cada vez menos relevância. Tá? Aqui é o que eles chamam, aqui, né, você vê esses prolongamentos que chamam de broad, né? Com pouco tapering, né? Com pouca borda, ao redor de um vaso bem hialinizado. Tá? Às vezes ele tem uma relação com um parênquima ao redor de circunscrição absoluta. Tá? E aqui, né, aqui nessa figura D, tá, demonstrando a marcação com GFAP, tá, em que você tem ele demonstra que ele é um glioma, tá, ele é uma neoplasia com diferenciação glial. Só que é claro que o SIMPACT Update 6 também mexeu nisso, né. Então, você tem os astroblastomas chamados alteração de MN1 altera. Quando você não tem como ver isso, você tem que chamá-lo de NOS. E quando ele é testado, mas ele está ausente, você chama ele de NEC.
tá? Não existe mais astroblastoma, ponto. Existe o MN1 alterado, existe o NEC, existe o NOS, tá? 100 grau, tá? E eu também vou falar na aula, né, rapidamente do tumor bioneuronal leptomeníngeo difuso, que é um tumor mais comum em crianças, tá? Mas é um tumor em que você sempre precisa da ajuda do seu radiologista, né? Porque para você saber que esse tumor pega a meninge de modo difuso e que muitas vezes tem uma neoplasia associada do parênquima, ou seja, ele tem um componente duplo, né? É bom você ter um aspecto macroscópico da lesão pela imagem, né? Então, é uma entidade que foi incluída na última classificação do livro da RU, né? Que ele parece um oligodendroglioma, muitas vezes se colocava como oligomeningio ou com extensão meningia, tá? Principalmente porque ele muitas vezes tem esse componente parenquimatoso associado, tá? Geralmente ele evidencia diferenciação neuronal, daí o nome glioneuronal, muitas vezes com a fusão Ka1549-BRAF e com alterações em P ou um P19Q, ou seja, né, quando se olhava um tumor desse com aspecto óligo e com a codeleção, deve ser um óligo, né, mas esses tumores não podem ter mutação em TH. Tá? Também não tem grau estabelecido. Tá? E é um tumor que muitas vezes está na infratentorial e na medula. Então, esse tumor exige muito que você tenha uma correlação radiológica. Tá? Eu não dou esse diagnóstico sem correlação radiológica. Tá? Você descreve a neoplasia, diz que pode representar esse tumor. Se você não tiver imagem, não dê essa entidade. Tá? A não ser que você tenha um grande contato com o cirurgião, né? Confie nele absolutamente, mas o ideal é ter a imagem. Tá? Então, é importante, né? O GFAP também ele pode te ajudar, porque ele pode ser esparso ou ausente, ou seja, te dá uma certa confiança daquilo não ser um glioma. Né? Existem os achados anaplásicos também descritos, com mais que 4 mitoses por 10 campos de necrose, mas, como eu já disse, né, ele não tem grau. E, claro, né, que o Sympact Now 6 também mexeu nesse tumor, né, e já começa a descrever o que se chama de classe de metilação I2. Tá? O último geralmente tem o ganho de um Q associado e tem pior prognóstico. Tá? Então isso deve entrar na classificação da RU também, futura, a diferenciação dos glioneuronais leptomenídeos difusos em duas classes, pelo menos. Tá? Então, né, para o que a gente precisa levar, né, de tumores pediátricos principalmente? Né? Topografia em tumor pediátrico é essencial, tá? Sempre mas em tumores pediátricos, com esse componente de linha média, né, a gente sempre tem que saber a topografia da lesão, tá? Não deve ser visto mais como tipos, subtipos de tumores de adultos, que são entidades diferentes, né? Quando você tem um tumor de linha média, né, em crianças, geralmente eles são muito agressivos, né, são tumores que têm pior prognóstico do que os tumores hemisféricos. E essa classificação ela está em franca evolução, tá? Como eu já mostrei, tem um monte de coisa sendo pesquisada, um monte de coisa que não tem mais relevância, o grau, coisas em que você tem um perfil genético e epigenético sendo descoberto. Tá? Então, isso é uma frase que eu li uma vez, "We're just touching the surface", ou seja, a gente está só na superfície desses tumores pediátricos. Tá? Ainda tem muita coisa para mudar, né? O Sympact Now 6, o Sympact Now 4 mudaram bastante, né, essa classificação, e a tendência a classificação do MS venha com uma parte de pediátricos totalmente separada da de adultos. Ok? Então é isso, novamente, quem quiser mandar e-mail pode mandar, tá? E aí na próxima semana nós fazemos a parte 3. Ok? Alguma pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta para fazer agora? Fernando. Oi, Fernando. Oi. Tudo bem?
Tudo. Quem está falando? Alô? Oi? Cristóvão, como é que vai? Ô, Cristóvão, tudo bom? Tudo bem, parabéns pela aula aí, foi fantástico, viu? Estava Obrigado. conversando aqui com o Américo que cada dia que passa a gente se sente mais imbecil, né? Como tá difícil fazer patologia. Mesmo a gente que estuda bastante, você fica cada dia mais, assim, com medo. Me diz uma coisa, a gente tem, para todas essas estonas mutadas, eu sei que a K27M a gente tem anticorpo, as outras também a gente tem anticorpo que funciona bem? Então, o anticorpo, o K27, o H3.1, né, ele funciona relativamente bem. Esse tumor você pode utilizar a imunossoquímica para CVR1, né, porque ele geralmente ele está